Agora, 8h38. Agora há pouquinho, o Pedro Campos trouxe a informação, a manifestação do ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que haverá investigação federal no caso da execução dos 3 médicos paulistas numa praia no Rio de Janeiro, nesta madrugada, e aí também o ministro presta solidariedade aos deputados Sâmia Bonfim e Glauber Braga. Sâmia Bonfim é deputada federal por São Paulo, filiada ao PSOL. Glauber Braga é marido de Sâmia Bonfim e ele também é deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro. Um dos médicos mortos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, era irmão da deputada Sâmia Bonfim, por isso a manifestação do ministro da Justiça a respeito desse caso. O jornalista Cláudio Zaidan participa conosco toda semana do Jornal Gente. É claro que o assunto hoje não pode ser outro. Nós estamos debatendo segurança pública por conta desse acontecimento com médicos paulistas lá no Rio. Zaidan, seja bem-vindo aqui para entrar nessa discussão conosco, trazer as suas considerações. Muito bom dia. Olá, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto. Bom dia, Zaidan. Bom dia. Bom, o Flávio Dino entra na área porque enxerga a possibilidade de uma conexão, né, com a Sâmia Bonfim, a deputada paulista do PSOL. Talvez haja, talvez não haja. Talvez consigam esclarecer, talvez não. Vejam que no caso da Marielle e do Anderson, descobriram quem atirou, quem jogou as armas no mar, quem conseguiu o carro, quem dirigiu o carro usado pelo atirador, mas ainda não conseguiram apontar quem mandou, quem pagou para que alguém apertasse o gatilho e matasse a Marielle e ainda o Anderson, né? Não nos esqueçamos do Anderson. E talvez haja alguma relação, porque, como vocês frisaram, as imagens são claríssimas, né? Não se trata de um assalto, não é latrocínio, isso é uma execução. Eles foram lá para isso, não levaram nada, inclusive, foram para matar. Esse era o objetivo. A questão é se ali havia uma vítima apenas, que deveria ser alvejada, todo o resto seria o efeito colateral, né? Os outros 3, um que está ferido, e 3 morreram, se havia um alvo específico, ou se todos eles eram alvo, ó, vocês vão até lá e atirem naqueles caras que estarão em tal lugar. Obviamente já havia uma campana, isso está claro, porque não é que, vamos ver se aqueles caras foram tomar uma cerveja no quiosque, isso não existe. Havia uma campana, eles estavam seguindo e sabiam onde eles estavam naquele momento. Agora, embora esse seja um fato que chama a atenção, principalmente pelo parentesco de um dos médicos com a Sâmia Bonfim, então acaba virando um assunto federal, ou alvo de investigação federal, o fato é que o país mergulhou na anomia. O Brasil é um país mergulhado na anomia, no desrespeito às leis. Isso no cotidiano. Você tem um ambiente de desrespeito às leis. E um Estado que falha miseravelmente na sua função primordial, que é segurança pública. O Estado moderno foi concebido para garantir segurança pública. O que é isso? Garantir que todos estão sob a lei. E que o armado não irá se impor ao desarmado, não vai oprimir o desarmado. Que o mais forte não vai oprimir o mais fraco. Todos estão sob a lei. E o Estado deve ser o garantidor disso. E o garantidor de que as pessoas possam viver em segurança, né? E você pode ter episódios isolados de violência, mas não a violência sistêmica. A violência sistêmica é um atestado da incompetência do Estado. É um atestado de que o Estado falhou na sua função primordial. E quando ele falha na função primordial, ele falha em todo o resto. E quando a gente fala em Estado, não é apenas o executivo. Muitas vezes fala, não, esse é um problema dos governos estaduais. Não, esse é um problema do Estado brasileiro, incluindo o judiciário. O Estado brasileiro, por exemplo, covardemente deixa absolutamente ao léu populações inteiras de comunidades no próprio Rio de Janeiro, onde o Estado não entra. Não entra com a polícia, não entra com saneamento básico, não entra com escola, não entra com posto médico, não entra com nada. E as pessoas que vivem lá
estão sob um regime imposto por gente armada. Então, se o Estado tem de evitar que o armado oprima o desarmado, se imponha ao desarmado, o que acontece em vários lugares no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, em Fortaleza, é a falência da ação do Estado. Porque lá as pessoas estão sob um regime que não é o regime geral, não é o acordo social brasileiro. Mas é gente armada dizendo que as pessoas podem fazer, o que elas devem comprar, onde elas vão, de que elas vão comprar o gás, a água, quem pode ir lá, quem pode entrar, quem pode sair. E o Estado não consegue interromper isso, não consegue garantir àquelas pessoas liberdade. Elas são obrigadas a votarem, são obrigadas ao pagamento de impostos, são obrigadas a todos os compromissos e obrigações que um cidadão tem, mas são privadas do direito fundamental, que é ter segurança pública, né? Que é ter a possibilidade de viver em paz. O Estado falha, e falha o judiciário, falha o legislativo, as leis são frouxas, são fracas, são ruins. A polícia, ela só é a ponta de lança. E na maioria dos casos ela faz o trabalho dela. A polícia faz o trabalho dela. Ela vai lá e, na maioria dos casos, ela prende quem agiu contra a lei. O que acontece depois, aí é a falha sistêmica do Estado, dos parlamentares, que são legisladores e fazem leis ruins, do judiciário. Essa história, o Cláudio falava há pouco do garantismo, né? Isso é um sofisma. Há os juízes garantistas e os juízes punitivistas. Isso não existe. Isso não existe. O Cláudio tem razão, porque todo juiz é necessariamente um garantista e um punitivista. Ou seja, ele deve garantir que os direitos sejam respeitados, não é? Que as pessoas tenham, inclusive o preso, que está sob custódia do Estado, que ele tenha seus direitos respeitados. Ele deve garantir que alguém processado tenha direito à ampla defesa, a conhecer do que é acusado. Claro, todo juiz tem essa obrigação. Mas, ao mesmo tempo, todo juiz tem a obrigação de fazer com que crimes sejam punidos. De acordo com o quê? Com a lei. A lei precisa melhorar, mas essa história de que, não, aquele juiz é garantista, aquele juiz é punitivista, isso é um eufemismo, é mais uma jabuticaba, né? Inclusive, agora haverá o juiz de garantias. A ideia não é ruim, o problema é a execução, né? Você não tem juízes para ocupar esse país, para que cumpram a função. Para cada processo você terá 2 juízes. Muitas vezes é difícil arrumar um. Você tem juízes que atendem 3, 4 cidades, 3, 4 comarcas, né? Então o problema é estrutural. O Estado brasileiro falhou na sua função primordial, que é a segurança pública. E, ao mesmo tempo, uma tendência no Ocidente preocupante. Vejam nos Estados Unidos o que está acontecendo, né? Então, na Califórnia, decidem que o roubo equivalente a até tantos dólares não pode ser punido. O que as pessoas fazem? Aqueles que não têm o impedimento pessoal, a consciência, vão lá e roubam, porque sabem que nada vai acontecer. A ideia de esvaziamento das prisões também ocupa hoje parte do debate parlamentar nos Estados Unidos. E em muitos estados já há essa lassidão, esse afrouxamento. O resultado você vê em São Francisco, na Filadélfia, cidades que estão se tornando caóticas. É um problema grave e... Pois não, Sônia? Sabe, não, Zaida, exatamente nisso que você está falando, né? Que isso é uma tendência do mundo inteiro, infelizmente. É do Ocidente, É do Ocidente, é do Ocidente. Aqui na Europa está a mesma coisa. E o promotor Lincoln Gakia, quando conversou conosco, quer dizer, nós ficamos assim, até comovidos com a explicação dele, que ele fala que ele tem muita coragem, ele combate o crime, ele foi no estúdio da rádio com seguranças armados até os dentes, porque ele precisa, a cabeça dele está a prêmio, e ele fala que cada vez mais os jovens estão se desestimulando a seguir nessa carreira exatamente pelo medo, porque quem é que vai querer ter a família exposta? Quem é que vai querer a ameaça de uma bala na cabeça o tempo todo? Isso é uma coisa muito difícil. Então, o que eu sinto disso que você está falando em relação aos políticos é que muito está passando
enfim, contato com o crime organizado, a gente já sabe que eles estão em todas as esferas, mas muito passa pela falta da coragem, sabe, de combater isso. Não existe um plano. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que além da coragem, não há vontade. E o estranho é que isso é deliberado. É deliberado. Não é porque não há capacidade material de o Estado combater. O Estado está tomado pela ideia de não combater, apenas de fazer ali o meio campo, de combater pequenos crimes, pequenos delitos. Não é? Aliás, o ambiente do pequeno delito, aquilo que aconteceu em Nova York, sempre virou um provérbio, não? Uma situação proverbial do Randolph Giuliani. Mas qual é a ideia? Que aí inventaram até aquela expressão tolerância zero, mas o nome mesmo do programa era Janelas Quebradas. Ou seja, Nova York estava perdendo habitantes. As pessoas estavam saindo de Nova York por um ambiente de insegurança, de ausência do Estado. E lá, essa é uma questão do município, do prefeito, não é do governador, não era do Mário Cuomo, era do Randolph Giuliani. Então, o que ele fez? Nós vamos atacar os pequenos delitos, no metrô, nas ruas. Por que janela quebrada? Porque se alguém atira uma pedra, quebra uma janela, nada acontece. No dia seguinte aparecerá outro, vai atirar um tijolo e o ambiente de delito vai crescendo. A tolerância ao delito vai crescendo. E aí vem o grande delito. Quando você combate o ambiente do pequeno delito, você torna aquele ambiente hostil ao crime. No metrô, nas ruas. Não é? Então, hoje, o cidadão que está na Avenida Paulista ou está em qualquer outro canto de São Paulo, não é? Ele acredita que o risco de ele ser atacado de alguma maneira, não é? Da sua integridade, dos seus direitos serem atacados, é no mínimo razoável. Isso não é normal. Como exceção, como uma situação excepcional que pode acontecer em Oslo, em Bruxelas, mas como algo sistemático, corriqueiro, é uma falência. E essa falência é do Estado. E está entre as preocupações primordiais do brasileiro. Não é, além da inflação, da saúde, da educação, perceba que todas as pesquisas apontam que segurança pública é uma preocupação hoje essencial para o brasileiro. E ele não encontra resposta. Na campanha, sim. Vamos fazer, vamos acontecer. Não é? Depois, tudo permanece como antes. Veja a Bahia. A Bahia não é o estado mais pobre do país, a Bahia não tem a maior população do país, e a Bahia hoje é um estado em que a sociedade não tem controle, né? Ela é apenas uma vítima passiva do que acontece. Pois é, mas é assim, eu me lembro sempre da frase de um dos representantes da elite política brasileira, o falecido deputado Luiz Eduardo Magalhães, né, dele a frase segundo a qual não há o menor perigo de o Brasil dar certo. E a gente assiste ontem, por exemplo, a entrevista do promotor Lincoln, né? A gente vive no país, né, que é impressionante. Alguém que pode ser considerado, digamos assim, praticamente um herói vivo, né? Um sobrevivente da luta, da guerra contra o crime organizado, contra essa facção que nasceu nos presídios paulistas e hoje é a maior organização criminosa de todo o continente sul-americano, enfim, toda a América Latina, né? Isso já foi dito, já foi proclamado. E aí, assim, ao fim e ao cabo, o promotor não tem vida, né? Ele vive cercado de policiais para protegê-lo, porque ele está marcado para morrer. O tribunal dessa organização criminosa decretou a sua morte. Ele, mais de 10 anos que ele vive nessa situação, né, com gente dormindo na sala, né, com gente para onde ele vai, como aconteceu ontem nos estúdios da Band de São Paulo, ele vai cercado de policiais. E aí, ao final de uma luta que comprometeu, que envolve, que prejudica os familiares dele, os amigos, né? Ele disse em uma outra entrevista aqui ao jornal Gente, uma coisa que eu fiquei muito comovido, né? Ele contando como aquilo afetava a sua vida. A coisa que ele mais amava, além da família, era pescar com os amigos. Ele parou de fazer isso, ele não pode ir ao shopping, ao cinema, ele não pode ir ali na esquina, na padaria, não pode fazer nada, a não ser cercado com um forte contingente de policiais que o protege. Enquanto isso, André do Rap, né, sumiu.
Enquanto isso, a Justiça vem adotando medidas e tomando decisões diárias, permanentes, constantes. Parece uma preocupação obsessiva, né, de medidas que, ou para facilitar a vida de quem já foi pego, que está na cadeia, ou para facilitar a vida daqueles que ainda estão pensando, avaliando seriamente a possibilidade de entrar no mundo do crime, né? Que país é esse, hein, Zaidan? Que país é esse? A gente está assistindo uma situação no Rio de Janeiro que se repete todo santo dia. Estamos tratando aqui porque aconteceu ontem à noite e estaríamos tratando aqui de outros casos semelhantes, sem dúvida nenhuma, pela comoção que causa. Aqui em Brasília, esta semana, 3 assaltantes entraram no ônibus, só gente pobre, numa região pobre aqui de Brasília. Eles entraram lá, anunciaram o assalto, não tinha nem o que roubar, nem mesmo a gaveta do cobrador tinha dinheiro para que eles pudessem levar. O que é que eles fizeram? Deram um tiro na cabeça do rapaz lá do cobrador. Tinha completado 25 anos de idade, 3 dias. Ô, Cláudio, mas as principais vítimas são os pobres. Essa gente exatamente. Que tem ausência do Estado. É isso. Essa gente a respeito da qual o Fachin decretou que não poderiam nem receber o socorro da polícia no Rio de Janeiro, usando a pandemia como desculpa, essa gente que sofre, essa gente que morre, porque eles não têm segurança. Eles não têm segurança, não é? Eu me lembro do Geraldo Alckmin dizendo, não, vamos liberar, quando um candidato em 18, vamos liberar arma para quem vive na fazenda, não é? Porque ali ele não tem o socorro rápido da polícia, mas na cidade não. Assim, se você morar no Palácio dos Bandeirantes, de fato, né? Em 3 segundos você tem a resposta da polícia. Ou um carro blindado. E outra coisa, até como último aspecto aqui, o Estado brasileiro, e aqui você inclui, por exemplo, as prefeituras, os caras não conseguem evitar barulho. A lei do silêncio eles não conseguem cumprir. A lei do silêncio. E esse ambiente de anomia é fundamental que ele seja combatido. O sujeito que passa ouvindo um som a 1000 por hora, lá em cima, na porta de um hospital, isso não pode passar como algo banal. Não temos o que fazer assim mesmo. A sociedade vai se tornando tremendamente conivente, não é? Aceita tudo é normal. Então o psil é um faz de conta, é uma marca de fantasia. Não estamos aqui para cumprir isso, temos outras coisas a serem feitas, não é? E, claro, a mudança na legislação. Sem isso, nós vamos ficar discutindo aqui, na semana que vem será um outro caso, daqui a um mês um outro caso, e assim por diante. Agora que investiguem, né? Até para saber se há alguma razão política relacionada a Sâmia Bonfim, porque foi uma execução, como vocês mostraram, isso não foi assalto, tentativa de assalto, foram lá para isso. Cláudio Zaidan está conosco toda semana aqui, tratando um dos assuntos importantes da semana. Hoje é o grande assunto do dia, né? A sociedade está aguardando respostas desse crime terrível que chocou a todos nós. Médicos paulistas que estavam num congresso no Rio de Janeiro e foram executados a sangue frio na Barra da Tijuca. Zaidan, sempre um prazer tê-lo conosco, hein? Boa semana, até semana que vem. Até a próxima. Tchau, Zaidan. Obrigada, Zaidan. Agora 8h57. Já mais notícias aqui no Jornal Gente.